Hoje eu vou falar sobre uma seita. Não é nenhuma seita religiosa, não. E talvez seja uma seita até mais prejudicial para a vida da pessoa, muitas vezes irreversível. É a seita das proteínas, que tomou conta do território nacional, diferente do que acontece em todo o resto do mundo. Então, ou o Brasil sabe de coisas que ninguém mais sabe, ou tem algo de errado. As recomendações científicas, e não do Luciano, são que a gente deve ingerir de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso da pessoa por dia. Em quem tem diabetes, até menos, até 1 no máximo. Quem tem doença já estabelecida no rim é de 0,6 a 0,8. E não a loucura que a gente está vendo por aí. Tem gente falando em 2 gramas por quilo. Foi vendida a mentira de que se eu comer bastante proteína eu vou formar mais músculo. Eu convido todos a visitarem o zoológico e entrarem na jaula do gorila. Acho que ninguém faria isso. Ele é um animal eminentemente herbívoro, baixo conteúdo de proteína. Aliás, as pessoas consomem muito mais proteína que o gorila. E tem algo de errado, ele tem muito mais músculo. O excesso de proteínas vai ser quebrado nos tijolos que as compõem, que a gente chama de aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser depois quebrados pelo fígado e que vão gerar ácidos. Esses ácidos orgânicos que a gente diz são o ácido úrico, o fosfórico e sulfúrico. Imaginem esses ácidos o que fazem no rim a longo prazo. Mas não se preocupe, você só vai descobrir que teve uma lesão no rim quando já perdeu 70% desse rim, que vai começar a inchar pés, mãos e rosto. Aí já é tarde demais. Isso vai acontecer depois de 10, 15 anos. E aí não adianta se lamentar. E não adianta mais procurar aquele influencer que você seguiu no Instagram. O excesso de ácidos reduz o pH sanguíneo. A gente aprendeu desde o colégio, e eu vou relembrar aqui, que o nosso pH varia de 7,3 a 7,4. E por que isso? É nesse pH que as enzimas e os hormônios funcionam. Então, nosso organismo, o balanço adequado dele depende do pH. E eu vou ter comprometimento, por exemplo, com um pH um pouco mais ácido, de hormônio de crescimento. E o sujeito, a despeito de comer muita proteína, vai ter o contrário, vai ter perda de massa muscular. Eu posso ter resistência à ação da insulina, que vai levar ao diabetes, as doenças cardiovasculares, inclusive doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Eu também, com excesso de aminoácidos, ativo uma via celular que a gente chama mTORC serina 6-quinase, que é um dos principais indutores de câncer. Então, esse é o resultado desse excesso de proteínas. Dano no fígado, dano no rim, câncer e doenças metabólicas, além das doenças cardiovasculares. O nosso intestino tem 8 metros. E por que tem 8 metros? Não é só para preencher a cavidade abdominal. O alimento foi feito para ser digerido, processado e absorvido lentamente. O fígado não foi adaptado a receber tudo de um batalhão só. Então não adianta ficar comendo comida de astronauta em pozinho, tudo já processado e pronto, que isso entra logo e acaba sobrecarregando o fígado. Eu vou parafrasear a nossa diva Rita Lobo, que sempre fala que a gente deve comer comida de verdade, e isso é verdade. A gente foi feito para comer comida. E quando chega esse excesso, os órgãos não estão prontos para esse excesso. Então, é uma loucura o que estão fazendo de ficar tomando 200 suplementos. Isso é uma indústria bilionária que tem enganado muitas pessoas. E muitas pessoas acreditam nisso. Eu não vou nem falar dos anabolizantes, das outras porcarias que uso. Então, assim, eu peço e eu rogo que as pessoas não sigam a comadre, o compadre. Não sigam esses médicos de Instagram. Pergunte ao seu médico, não tenha vergonha. Onde o senhor fez faculdade de medicina? Todos viram recentemente a qualidade nas provas de várias faculdades, sem a menor condição de formar médico. Segundo, veja onde o médico que se diz especialista fez residência. Todo especialista tem que ter feito residência, senão não é especialista em nada. E mais que isso, o especialista, de fato,
ele precisa de um número chamado RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. Se ele não tem esse número, se não tem RQE, ele não é especialista em nada. Pode falar que é de Harvard, que é de Sorbonne, de onde for, que ele não é especialista em nada. E se o médico mente já na sua apresentação, que dirá depois? Tomem cuidado, porque a gente só tem uma vida. Deus não deu uma de reserva para a gente. E se ferrar um órgão, a gente não tem como ir no supermercado e trocar esse órgão. Então, cuidem da sua saúde. A gente já tem vários problemas na vida. Não adianta a gente criar novos problemas para nós mesmos. Nós médicos, a gente tem o prazer de cuidar das pessoas. Mas a gente vê com muita tristeza muitas pessoas jogando a saúde fora e pior, no longo prazo. Elas só vão descobrir isso depois de 10, 15 anos. Então, a gente não precisa de suplemento nenhum. Esses suplementos de proteína foram feitos inicialmente para as pessoas muito idosas, desdentadas, que usavam sonda nasal. E aí você fazia um shake com esse suplemento e injetava pela sonda porque não consegue comer. O jovem, rígido, e aquele que tem boca, dente, lábio e língua, esse não precisa de suplemento nenhum.